Diga contigo. Tá bom. Boa tarde ou boa noite para todos vocês. Penso que para muitos de vocês é de noite já, não? Aqui ainda é de tarde. Bom, eu quero começar agradecendo a todos por estar aqui conectados, interessados em saber mais da musicoterapia plurimodal. Quero agradecer a Bruno e a Graduale por fazer esta oportunidade. E também quero começar desejando que a situação lá no Brasil possa melhorar. As notícias que chegam não são boas, infelizmente. Então, espero que esta situação possa melhorar, que pronto todos podamos ter a vacina. Aqui alguns já temos. E que em algum momento nossos encontros possam deixar de ser virtuais. Podemos nos encontrar, nos abrazar quando com quem queramos nos abrazar. Espero que seja pronto. Bom, agora eu vou falar durante uns minutos da musicoterapia plurimodal, para fazer uma introdução ao que a formação é. Bruno estava falando que estamos fazendo em Brasil já há alguns anos. A formação aqui em Buenos Aires formalmente começou no ano 98. Informalmente tinha começado antes, mas a partir de 98, por causa que os colegas estavam pedindo fazer uma estrutura mais formal, finalmente fizemos assim como formação. E eu tenho a fortuna de estar trabalhando e compartilhando esta forma de pensar e de fazer a musicoterapia desde, em verdade, desde a década de 80. Eu sei que muitos de vocês ainda não haviam nascido, e olho alguns rostros bem jovens, sim. É uma dor que eu me sinto pré-histórico quando falo disso, mas é para ter uma ideia, assim. Agradeço a Davidson que saiu aí, que era jovem demais. Eu agora estou falando de musicoterapia plurimodal. Se vocês olham textos anteriores, da década de 90, por exemplo, encontrariam método multimodal, depois encontrariam método plurimodal, depois encontrariam abordagem plurimodal, e os próximos textos você vai encontrar musicoterapia plurimodal. E en verdade são mudanças que não são por nossa vontade, são por indagar, por nos dar conta de alguns erros que estávamos fazendo, de mudar esses erros, e também de pensar as características da musicoterapia plurimodal de um tempo até agora, que outros colegas de outros países fizeram pensar que é mais que uma abordagem. Talvez podamos considerar uma forma de musicoterapia que se aproxime a um modelo, mas depois poderíamos falar disso. Por agora falamos de musicoterapia plurimodal. Então, estamos fazendo esta formação na Argentina formalmente desde o ano 98. E depois começamos a fazer esta formação, felizmente, em outros países. Em Uruguai, começamos primeiro, hicimos en Chile, en Colombia, en Cuba. De fato, o mestrado de musicoterapia en Cuba tem orientação plurimodal especificamente.
estamos haciendo en España, hicimos divulgación en España, por ejemplo, en Barcelona, en Madrid, en Murcia, en Valencia, aquí, donde se hace o curso de musicoterapia plurimodal actualmente. Y que en España existe a Asociación de Musicoterapia Plurimodal, Asociación Española de Musicoterapia Plurimodal. Eu fui convidado, felizmente, para fazer divulgação desta forma de pensar e de fazer a musicoterapia também em outros países, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Itália, Tailândia. Simplesmente porque, bom, compreendo que as pessoas acham que é uma forma de pensar a musicoterapia que pode ser utilizada por muitas pessoas. Temos algum barulho aí? Acabar aí? Bruno, eu acho que você consegue fechar os microfones das pessoas que estão abertos, como acho que se é o hosting, não é? Eu já estou fazendo isso já. Obrigado. Sim, eu me reconectei porque tinha silenciado a mim também. Mas agora aqui estou. Se alguém precisa interromper para fazer alguma pergunta ou comentário, por favor, simplesmente conecta seu microfone e fala. Não me deixem falando sozinho uma hora aqui. Parece que estou fazendo um stand-up e não uma conversa com vocês. Eu não sou dessa rama do arte, do stand-up. Então, estou falando de todos estes anos porque, em verdade, a musicoterapia plurimodal tem suas raízes aí. Eu me graduei no ano 83 e tenho que pensar que eu me graduei numa época em que não existia internet, não existia teléfono celular. Nós escrevíamos en máquinas de escrever, ¿sí? Cuando teníamos que presentar algún texto en la facultad, pasábamos horas en esas máquinas que teníamos que puxar o dedo en cada tecla ahí. Ahí tenemos un Mario, que es un periodista también, acho que sabe de eso. Seguramente também estuvo aí, sim. Eu sou da época em que estudávamos dactilografia, imagina. Sim. Então, quando eu me graduei, eu tinha muito pouco conhecimento específico da musicoterapia. Sim, eu sempre falo que a musicoterapia plurimodal é uma consequência da minha ignorância. Porque quando eu me graduei, no ano 83, aquí en la Universidad de El Salvador, en Buenos Aires, por un lado, tenía mucho conocimiento de la psicología, sobre todo de psicoanálisis, mucho conocimiento de la psicopatología, de música. A formación está dentro de la Facultad de Medicina, entonces también teníamos conocimiento de aspectos médicos, mas teníamos menos conocimiento específico de musicoterapia. Mas eu sempre pensei que as respostas tinham que estar aí. Estavam todas as dúvidas que eu tinha, teriam que ser respondidas dentro da musicoterapia. Felizmente soube de um congresso mundial de musicoterapia pronto, no ano 85, e foi aí, e aí encontrei 500 pessoas, todos musicoterapeutas,
de Argentina éramos 3. Pensen que con esa impronta bem argentina, parte do ensino de esa época era que a musicoterapia era un invento argentino. ¿Sí? Uma loucura, mas era esse o conceito. Eu me graduei com outro diretor, mas meu primeiro diretor foi Rolando Benenson, que todos conhecem, que uma grande pessoa, uma figura importantíssima, um pioneiro da musicoterapia em toda a América Latina. Mas nessa época tínhamos algumas discussões porque achávamos que os conteúdos de musicoterapia específicos eran poucos. Quando eu cheguei a esse congresso e encontrei todas essas pessoas, também encontrei uma tabela cheia de livros que falavam musicoterapia quase todos em inglês, alguns em francês, italiano, português, francês, alemão, português não tinha. Mas quase nenhum, só os de Rolando em espanhol. Mas eu peguei todos os livros que eu podia, voltei para Buenos Aires com mais de 20 quilos de livros e comecei a estudar esses livros. Comecei a estudar com uma absoluta ignorância, porque eu não conhecia nenhum desses autores. E muitos desses autores participavam do congresso. Pessoas que seguramente vocês já conhecem ou conseguiram ler. Clay Robbins, Helen Bonney, Benedict Shavy, Kenneth Brucha, muitas dessas que hoje são figuras inmensas dentro do universo teórico da musicoterapia, e eu não conhecia ninguém. Mas comecei a estudar e comecei a me dar conta que muitas das perguntas que eu tinha, meus amigos mais pertos com quem compartilhávamos nossas dúvidas permanentemente, estavam respondidas nesses livros. Com alguma dessas respostas concordávamos, com outras tínhamos discordâncias, mas, por exemplo, o primeiro livro de Nordos Robbins foi publicado quando eu tinha 4 anos. Imagina. O primeiro livro de Mary Priestley, da musicoterapia analítica, foi publicado quando eu tinha 9 anos. Era fantástico encontrar tudo isso. E de alguma maneira eu comecei a fazer pontes entre essas teorias, porque eu não sabia de onde eram. Eu não sabia que eram, já a essa altura, linhas teóricas diferenciadas dentro da musicoterapia. No sabía que existía algo que se llamaba musicoterapia creativa o Nordos Robbins, otra que era musicoterapia analítica de Mary Priestley, que existía o GIM de Helen Bonney. ¿Sí? Entonces, teve, entre aspas, a sorte de poder pesquisar esos textos sem preconceitos. E me dá conta que, de alguma maneira, muitos dos autores pegavam os mesmos temas e faziam respostas para esos mismos temas, e algumas vezes tinha alguma concordância, mesmo que falaban desde líneas teóricas diferentes. Tenían bastante concordancia.
E uma das características da musicoterapia plurimodal é que faz pontes entre aquelas teorias. Não porque procuramos isso. O que nós queríamos fazer era ir cada dia de nossas vidas a trabalhar onde nós trabalhávamos. Eu comecei trabalhando sempre na área de saúde mental, com adolescentes e adultos, com diagnóstico psiquiátrico, em algumas clínicas psiquiátricas, e também em uma comunidade terapêutica para adultos e adolescentes adictos às drogas, mas os que se chamam adicções duais, ou seja, adictos que tenham, além disso, um diagnóstico psiquiátrico. Viviana Sánchez, que também faz parte do curso de plurimodal e que somos amigos desde a faculdade, começou a trabalhar desde o primeiro momento na área de patologias neuropsicológicas. E íbamos pesquisando esos livros e alguns dos textos eram bons para meu trabalho, mas não eram bons para o trabalho que ele estava fazendo. Alguns dos textos eram muito úteis para trabalhar com crianças, eu trabalhava com adultos, ou alguns dos textos de Helen Bonney, do GIM, em verdade, para pessoas com diagnóstico psiquiátrico que estavam com alucinações, com delírios, não eram muito úteis porque eu não podia utilizar o que eu estava pesquisando nesses textos para aplicar diretamente com meus pacientes. E comecei a pensar como fazer uma musicoterapia que não esteja centrada em uma teoria, que não esteja centrada em uma técnica específica, como podia ser o GIM ou o GIM, como falamos aqui, que não esteja centrado em um grupo etário específico ou em algum tipo de patologias específicas, sino como pensar uma musicoterapia que se centrara na necessidade de cada pessoa com que nós trabalhamos. E, de alguma maneira, eu fui reformulando muito dos conceitos que eu estava pesquisando, fui mudando algumas das técnicas que eu estava estudando para pensar em uma musicoterapia que tivesse a plasticidade de poder trabalhar em todos os campos possíveis e com todos os grupos etários. Com o passo do tempo, as pessoas, os colegas começaram a pedir alguma denominação para isso que estávamos fazendo. Eu, sinceramente, nunca pensei em criar uma linha teórica. Eu simplesmente queria ir a trabalhar e voltar tranquilo, pensando que eu podia fundamentar o que estava fazendo e saber que o que estava fazendo era especificamente musicoterapia, não alguma outra coisa que podíamos incluir como musicoterapia, mas que em verdade não era. Que eu já fiz. Eu em todos estes anos, imagina, eu tinha, vou quase para meu ano 38 de graduado, imaginam que já fiz todos os erros que vocês podem imaginar e também fiz todos os erros que vocês não imaginam. Mesmo que seja muito produtivo, eu fiz mais do que podem imaginar. Mas sempre tive a sorte de
supervisar meu trabalho. Eu aprendi desde muito cedo com, em verdade, o que acho que foi meu primeiro professor, porque além da forma da gravação, eu fazia a formação que nessa época tinha organizada Carlos Fregman, talvez você conheça ele, que ele era um musicoterapeuta argentino que no ano 84 foi morar a Espanha, mas eu fiz os 2 anos de graduação junto com essa formação com ele, e aprendi muito com ele, e também fui supervisando, e depois ele me passou com quem poder continuar supervisando. E isso ajudou muito para poder seguir fazendo musicoterapia, porque em algum momento eu comecei a fazer coisas que pensava que era musicoterapia, mas não era. Era muito mais técnicas corporais, era muito mais, talvez, algo de ensino musical, não era musicoterapia especificamente. Quando nós começamos a pesquisar todos esses livros e a reformular esos conceitos teóricos, por un lado, pegar esos conceitos y absorber algunos que hallábamos que eran fantásticos, sobre todo da musicoterapia analítica, de Northrop Robbins, e outros que fomos pegando também do GIM, e depois, com o passo do tempo, também fomos incorporando algunos conceitos da musicoterapia morfológica, que es una línea teórica que se desenvolve sobre todo nos Países Baixos de Europa. Então, conhecendo isso, fuimos incorporando também conceitos e técnicas específicas que utilizamos dentro da musicoterapia plurimodal. Então, a musicoterapia plurimodal tem esse nome agora, como eu falei, fuimos mudando com o passo do tempo. Eu falei que primeiro falávamos de método multimodal. Rapidamente percebimos que multimodal en verdad es una línea teórica dentro de la psicología cognitivo-conductual. Nós no tenemos mucha conexión con ese pensamiento desde la psicología, entonces mudamos para plurimodal, porque si no a gente iría a identificar o multimodal como una musicoterapia cognitivo-conductual, y no era eso. Después, que estábamos llamando como método plurimodal, una grande amiga y también una pionera maravillosa de la musicoterapia, no solo en América Latina, sino en el mundo entero, que es Lia Rejane Mendes Barcelos. Seguramente ustedes conocen ella, porque es una figura dentro de la musicoterapia inmensa, y una persona inmensa. Ella, somos muy amigos, y yo estaba dando un curso en Río de Janeiro, y falou para mí, bueno, Diego, basta con eso de método, vos está proponiendo una forma de musicoterapia que es contraria a lo que un método es. Un método tiene que seguir pasos específicos, y si no sigue esos pasos, está mal. Como puede ser, por ejemplo, o GIM. O GIM você tem pasos, y por eso es una técnica. Si você no hace los pasos que a GIM marca, en verdad está haciendo mal. Ela tinha razón, como siempre, y mudamos para abordaje plurimodal.
Y esa fue la denominación que siguió hasta este año prácticamente. Y después, por causa de las preguntas de colegas básicamente de otros países, y de algunas comisiones de pesquisa en musicoterapia a nivel mundial, en realidad ellos están proponiendo de que consideremos a musicoterapia plurimodal como un modelo de musicoterapia. Entonces decidimos mudar de nuevo para musicoterapia plurimodal. Por ahora es así, de aquí a poco no sé cómo vamos a nombrar más, por ahora es musicoterapia plurimodal. Y en verdad es plurimodal desde dos perspectivas, básicamente. Desde una perspectiva teórica y desde una perspectiva empírica. Desde una perspectiva teórica es plurimodal porque, por un lado, vamos pegando, haciendo interactuar conceitos de distintas teorías, no solo da musicoterapia, sino sobre todo da psicología también, que fuimos pesquisando y encontrando que tem muita conexão. Quando fazemos a formação, depois trabalhamos muito sobre esses pontos, mas simplesmente para nomear, quando a musicoterapia analítica fala da música interna, em verdade tem muita conexão com o conceito do ser na música do Northrop Robbins. Só que um está pensado desde uma base mais psicoanalítica e outro está pensado desde uma base mais desde a psicologia humanista, junto com conceitos da filosofia de Superkant. Mas, e em verdade, quando nós pensamos a descrição desses conteúdos, nós podemos nos dar conta que tem muita similitude, ¿sí? Están falando de conceitos con denominaciones diferentes, más o conceito básico é o mesmo. Y eso acontece con muchos conceitos de diferentes líneas teóricas. Entonces, por un lado, es plurimodal desde esa perspectiva teórica, construyendo esas conexiones y pontes entre las teorías, y a partir de ahí desenvolvendo conceitos teóricos propios de la musicoterapia plurimodal. Simplemente para nomear, porque esta es una fala introductoria, mas nós fuimos desenvolvendo nossa própria concepção do ser humano a partir de nossa experiência e de nossas pesquisas. Nós pensamos ao ser humano como uma unidade biopsicossocioespiritual. Se vocês olham a imensidade dos textos atuais, falam do ser humano desde a perspectiva biopsicossocial. Nós falamos do biopsicossocioespiritual, sabendo que esse quarto aspecto é fundamental em nosso trabalho e que o ser humano é uma unidade que tem esses quatro aspectos que se conjugam e que quando nós trabalhamos temos que considerar. Não vou entrar aí porque vou continuar falando mais 2 horas só de isso, mas simplesmente saibam que quando eu falo de espiritual, não estou falando de religiosidade. ¿Sí? A religiosidade é só um aspecto da espiritualidade. É muito mais amplo. Desenvolvimos outros conceitos. Por exemplo, mudamos ao conceito mais difundido da musicalidade clínica,
falamos da musicalidade terapêutica. Por quê? Porque, primeiro, porque o musicoterapeuta não trabalha só em âmbitos clínicos, trabalha em outros âmbitos que não são clínicos, e por outro lado, porque estamos falando da musicalidade do musicoterapeuta. Então, quando falamos da musicalidade do musicoterapeuta, estamos pensando em características específicas que o musicoterapeuta tem que desenvolver para poder trabalhar da melhor maneira possível, com un monte de conteúdos internos que todos temos que poder ir desenvolvendo com o desenvolvimento de nosso trabalho profissional, conhecendo nossas virtudes e nossas falências dentro da musicalidade e saber que temos que continuar acrescentando. Outro dos conceitos, por exemplo, são os modos expressivos receptivos. Saber que sempre que nós estamos trabalhando com pessoas, cada um de nós tem seus próprios modos para nos expressar em nossas próprias formas de receber e perceber. Então, actuamos com nossos próprios modos expressivos receptivos que temos que poder pesquisar e conhecer, e com pessoas que têm seus próprios modos expressivos receptivos, que também temos que poder pesquisar para poder pensar na possibilidade de nos comunicar. E nos comunicar não é só interactuar, interagir, sim? Nos comunicar é um conceito muito mais profundo, e parte desde essa base, desde conhecer nossos modos expressivos e receptivos. Fomos desenvolvendo vários outros conceitos aqui nesta fala introdutória. Acho que não dá para mergulhar nisso, mas sim dá para mencionar estes que falei, talvez mais alguns, e depois poder responder se vocês têm perguntas para isto. Por outro lado, a musicoterapia é plurimodal desde uma perspectiva empírica. E quando falamos de empírica é porque temos 4 eixos de ação. O eixo das improvisações musicais terapêuticas, o eixo de trabalho com canções, o eixo de técnicas receptivas e o eixo de uso seletivo da música editada. Quando fiz a primeira estrutura desta forma de trabalho, eu pensei 3 eixos. Depois me di conta que uma das que não estava incorporando, que era o uso seletivo da música gravada, talvez não incorporava porque vocês sabem que uma das dificuldades dos neuróticos é olhar o que é mais óbvio. E o que era mais óbvio é que todos os dias utilizávamos música gravada, eu não tinha organizado como utilizávamos a música gravada. Sim? Pense que nessa época falávamos das fitas ou dos CDs, depois que eram aí um adelanto tecnológico maravilhoso. E pensábamos que dessa música e como utilizar essa música permanentemente, mas eu não tinha estruturado dentro desta forma de pensar a musicoterapia. Assim que depois passamos para 4 eixos. E também esses eixos vão mudando permanentemente dentro do seu interior. Por exemplo, se vocês têm, algum de vocês tem o livro de musicoterapia plurimodal,
podem olhar que não tínhamos, nessa época, não tínhamos colocado o eixo de técnicas receptivas. Como técnica receptiva, eu coloquei uma técnica que é o EIS. A EIS é estimulação de imagens e sensações através do som, que foi uma reformulação tanto teórica como técnica do GIM. Eu achava que o GIM, em alguns casos, era muito efetivo, mas tinha algumas diferenças teóricas muito grandes, por exemplo, com a concepção da música do GIM e o formato de aplicação, e também sabia que estava orientado para um público muito limitado. Então, desenvolvi esta outra técnica que tem outra consideração sobre a música, que pode ser utilizado com todo tipo de música, não só música erudita, e que pode ser utilizado com um público muito mais amplo, desde crianças hasta idosos y con algunas personas con algunos diagnósticos que o GIM no considera. Agora que estamos pensando na publicação do próximo livro actualizado, temos, em verdade, um eixo de técnicas receptivas e temos, neste momento, 8 técnicas receptivas. Muitas das técnicas, não só deste eixo, sino de os 4 eixos, são técnicas que nós incorporamos de outros autores ou outras linhas teóricas, porque eu sempre falo que, em verdade, em musicoterapia plurimodal, somos bons ladrões. ¿Sí? Pegamos muitas das técnicas que sabemos que funcionam bem, que têm um bom fundamento teórico, e que nós experimentamos muito entre nós antes de poder incorporar. Mas vocês, nos textos de nós, vão encontrar que sempre falamos de quem pegamos essas técnicas. Nunca consideramos ou mostramos como próprias técnicas que pegamos de outros colegas que já tiveram o trabalho de desenhar, mas também desenhamos técnicas próprias. Então, neste momento, dentro dos 4 eixos, temos, acho que 45 ou 46 técnicas. Temos 15 ou 17 formas de trabalho com canções, muitas formas de improvisações musicais terapêuticas, 8 formas de uso selectivo da música editada, sabendo que existem outras técnicas que estão em alguns textos. Muitas dessas técnicas nós experimentamos, achamos que talvez não funcionam tão bem, outras estamos pesquisando e continuamos pesquisando, mas dessas que estão incorporadas agora, são todas as técnicas que nós podemos responder claramente como, quando, por quê e para que as utilizamos. Nunca fazemos nada porque sí, nunca fazemos nada porque tivemos uma inspiração divina. No. Sempre sabemos quando, como, por quê e para que fazemos o que fazemos em nossas salas, em nossos atendimentos. E essa é uma das características primordiais da musicoterapia plurimodal. Sempre podemos responder por que fazemos o que fazemos, e temos fundamento teórico para poder responder por que fazemos o que fazemos.
Bruno, já estamos perto das 9. Não sei se você quer que eu continue por outro lado, se deixamos aberto para os comentários e as perguntas dos colegas. Bom, eu acho que nós podemos, assim, você deu um panorama geral, né, de como chegamos aí com a formação e, e falou, né, de uma maneira muito resumida, né, do que se divide os 4 eixos e o que se esperar em cada eixo, né, nas técnicas. Então, acho que nesse momento a gente poderia talvez abrir um pouco para as perguntas, para que as pessoas pudessem tirar essas dúvidas, né? Mas, assim, eu gostaria também de já falar aqui também para vocês que a plurimodal, assim como o Diego falou agora nesses últimos minutos, né, acaba bebendo de várias fontes, né? Então, às vezes, é bem complicado a gente tentar fazer todas as formações que tem aí, né, todos os modelos e tudo. E o Diego, além de ir fazer, experimentar os cursos, conhecer muito dos criadores, né, dos modelos ou de outras abordagens, ele conseguiu agregar na abordagem plurimodal, nesses 4 eixos, coisas que nós vamos ver nos demais módulos nos principais modelos que precisaríamos fazer uma formação. Então, tipo, toda a fundamentação da improvisação, do eixo de improvisação, então tem muito a ver com o que a abordagem Northrop Hobbs traz. Inclusive, a forma de avaliar que o Ken Bruchon desenvolveu, né, que foram as IAPs, vocês vão ter acesso a IAPs com a nova modalidade, assim, com a nova roupagem, né, uma roupagem da plurimodal. Então, o Diego fez algumas alterações, agregando a musicoterapia morfológica também. Vocês podem perceber que na parte das técnicas receptivas, que é muito ligada ao DIM, ele mergulha também em outras possibilidades nessas técnicas receptivas, e vocês poderão perceber que ele trabalha também aí com profundidade em cada etapa da consciência, né? Então, para quem gosta de trabalhar realmente só com musicoterapia receptiva e quer trabalhar só com o eixo da receptiva, também é super aplicável. Para quem gosta da utilização da voz, do canto, né? Que a gente está tendo agora o curso da Danielle Austin, tem técnicas que bebe da fonte também, então, assim, vocês vão ver várias técnicas utilizando realmente a parte das vocalizações, de trabalhando, de você conseguir alcançar o subconsciente ali, né, de várias maneiras diferentes, né, e a parte também do uso de canções que ele agrega aí também, que hoje em dia, principalmente em tempo de pandemia, é uma das coisas que mais pode se aplicar e que mais gera aí resultados, esse eixo. Né? Então, vocês podem perceber que é algo que também vem sempre agregando, sempre somando novas técnicas, como o Diego falou. E o que é mais interessante da abordagem plurimodal é que, em qualquer momento que você fez a abordagem plurimodal, vai ter uma abordagem plurimodal na minha cidade agora, eu posso ir lá e assistir, experienciar? Pode. Eu vou precisar pagar alguma taxa relacionada a isso? Não. Você é um musicoterapeuta plurimodal. Então, você faz parte, né, da família. Então, isso tudo é muito interessante a gente deixar claro, né? E fora o livre acesso, que você sempre vai ter ao Diego, sempre para tirar alguma dúvida, né? Enfim. Então, só mesmo para que possa ter esse fechamento. Então, plurimodal quer dizer que tem notas de Hobbes dentro dela? Tem. Tem DIM dentro dela? Tem. Tem Diane Austin dentro dela? Tem. Então, tem tudo isso. Né? Então, assim, é muito isso, como colocar assim, é muito completa a formação, é muito completa. Ela consegue beber de várias fontes para isso. Eu vou seguir só um pensador, vou seguir só outro pensador. E, então, aqui que o Diego falou é que ele não segue um pensador especificamente. Né? Ele segue esse ser humano, esse ser biopsicossocial espiritual
e que a partir dessas informações que ele está trazendo para dentro do site musicoterapêutico, quais dessas técnicas e quais desses eixos eu posso utilizar na minha prática clínica. Beleza? Então, é basicamente isso, né, pessoal? Então, a formação ela tem 2 níveis, inicialmente. Apesar que o pessoal de São Paulo inventaram um tal de terceiro aí, né, Diego? Não sei o que é isso. O pessoal que quer, fominha que quer continuar estudando, e aí cada vez mais tem que se reunir. Não quiseram finalizar e estamos fazendo um terceiro nível. Mas, assim, oficialmente são esses 2 níveis, né? Então, vou fazer você conhecer todas as técnicas, pode aplicar, sim, mas aí existe o nível 2, que você tem mais, você consegue mergulhar mais nessas técnicas. E outra coisa que eu gostaria de falar também é que questão da formação do Diego são 8 encontros, né? Geralmente são 8 encontros bimestrais, mas são 8 encontros. E um final de semana muito carregado, sábado, domingo muito carregado. E diferente muito de outras formações que às vezes pegam 4 dias seguidos, ou só 3 dias seguidos, né? Então você vai ter aí praticamente, eu falei, serão 8 módulos, né? Desculpa, 6 módulos, mas esses 6 módulos vocês têm 12 encontros, entende? Então, assim, é muito, muito isso. Deixa eu ver aqui essa pergunta. Podem liberar, pessoal, aqui a pergunta, e eu acho melhor, né, o Diego responder mais do que eu. Mas eu vou fazer a pergunta para o Diego aqui, vamos lá. Bruna, primeiro, as perguntas. Bruno, a formação será completa ou será dividida em níveis? Né? Então, acho que essa eu já respondi, né? Esse aqui é o primeiro nível, né? Que vai dar uma base, né, muito boa, mas óbvio que você experienciando as técnicas e tudo mais, você vai querer fazer um segundo nível também, né? Bom, mas pelo menos no primeiro nível você vai ter muita base para ter uma prática clínica mais fundamentada ali. Bruno, há conflitos em relação aos outros modelos, ou seja, você só pode usar determinado modelo se fizer formação específica? Bom, Fernanda, né? Fernanda, tu pode liberar o microfone para fazer essa pergunta de maneira mais clara, e talvez até o Diego possa responder melhor do que eu. Sim. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu fiquei com essa dúvida, assim, porque, pelo que eu entendi, o modelo plurimodal, ele pegou vários aspectos de vários modelos, né, que vocês perceberam que eram mais eficazes. E aí veio aquela dúvida, assim, porque, por exemplo, o Northrop Robbins, você só pode praticar se você fizer a formação lá, né? Não é isso? Isso. Então, mas aí não tem esse conflito, né? Por vocês terem pego algumas particularidades de lá, sabe? Algumas particularidades dali, a gente pode usar o que a plurimodal nos dá, mesmo que seja, vamos dizer, parecido com o que tem lá, mas isso não dá conflito. Eu fiquei com essa dúvida, sabe? Eu posso responder. Eu tinha muita fortuna na minha vida. Por exemplo, fiz uma amistade muito grande com Clay Robbins ou com Kenneth Bruja e outros grandes autores da musicoterapia. E teve a oportunidade de conversar profundamente sobre estos pontos. Clay Robbins, por exemplo, vino para Buenos Aires 2 veces, as 2 veces esteve aqui com minhas filhas em casa, saímos para poder falar tranquilos. Ele era uma pessoa incomensurável, sim? Eu falava da minha forma de pensar a musicoterapia e falamos claramente, quem faz uma formação em musicoterapia plurimodal não tem a formação do Northrop Robbins. Porque para fazer a formação do Northrop Robbins tem que ir a fazer a formação do Northrop Robbins, que é muito específica. Tem que fazer primeiro o exame musical para poder entrar, e se tem a sorte de poder entrar, depois tem os anos específicos dessa formação. O que nós fizemos foi pegar muito dos conceitos da Northrop Robbins
inclusive em alguns deles eu consegui falar e acrescentar conhecimentos mesmo diretamente com Clive, porque eu tinha dúvidas e incorporamos esses conceitos dentro da concepção plurimodal. Você vai saber da musicoterapia Norton Rubin? Sim, vai saber e vai saber muito. Vai ter formação específica de Norton? Não, para isso tem que fazer essa formação. Vai ter formação de GIM? Não, a formação de GIM tem alguns níveis específicos que tem que fazer essa formação. Eu fiz alguns cursos de GIM? Sim. Eu não posso dizer que eu sou musicoterapeuta GIM, porque eu não fiz a formação de GIM como tem que ser feita. Fiz cursos, sim? E não apresentei um trabalho, um TCC final para os cursos que eu fiz. Então, não estou graduado em GIM, mas sim aprofundei, teve oportunidade de estar em contato direto com muitos dos mentores de GIM, de estudar com eles, de passar tempo e fazer todas as perguntas que eu precisava fazer. E a partir daí, bom, como falei, com algumas coisas eu acho que são maravilhosas, com outras tenho algumas discordâncias teóricas, e por isso eu desenhei esta outra técnica receptiva básica, que é o EIS, que tem muita inspiração no GIM, mas é outra técnica, é outra forma de pensar. Tanto teóricamente como na aplicação mesma. Mas alcança os mesmos níveis de profundidade que o GIM. Entendi. Muito obrigada. Não, de nada. Então, eu queria fazer uma pergunta. Então, eu entendi que para estar formado em plurimodal tem que fazer 2 níveis. E o que a gente estaria fazendo é o primeiro nível agora, é isso? Uhum. Sim. Os 2 níveis não têm por que ser consecutivos. Sim? Você faz um primeiro nível e a partir com um primeiro nível você já pode fazer musicoterapia plurimodal. O segundo nível é aprofundizar e conhecer algumas das técnicas que no primeiro nível não é possível, porque, por exemplo, das 17 formas de trabalho com canções, algumas são mais profundas que outras das técnicas receptivas, algumas precisam um módulo inteiro que vemos no segundo nível, como pode ser a técnica do entrainment. Não sei se você conhece, Cris. Uhum. Para os que não conhecem, a técnica de entrainment é uma técnica diseñada para trabalhar com Dor, né? com dor. E é uma técnica que, quando você aplica bem, pode diminuir a dor ou tirar fora a dor por várias horas, até um dia é que os pacientes depois podem aplicar para si mesmos durante um tempo e depois temos que repassar e refazer com esse paciente. Mas é uma técnica fantástica que foi desenhada por Cheryl DiLeo na Universidade de Temple. Cheryl também é uma grande amiga. Nós nos conhecemos desde muitos anos atrás. Nós estivemos juntos na Federação Mundial de Musicoterapia entre o ano 93 e o ano 99. Eu coordenava a Comissão de Pesquisa e Ética na Federação Mundial nesses anos. Um desses períodos, ela foi presidente da federação e, em verdade, temos uma relação de amizade desde o ano 93 mesmo, até hoje. Eu fiz a formação específica de entrainment, por isso nós podemos dizer que estou habilitado para dar ensino de entrainment. Então, incorporamos dentro da formação, mas no segundo nível. Antes de eso, temos que ver outras das técnicas receptivas. Quando
podemos utilizar bien esas otras técnicas receptivas, estamos capacitados para trabalhar com o entraînement. Então, os dois níveis estão pensados para, no segundo nível, ir acrescentando algumas das técnicas que não vemos no primeiro nível, e incorporamos também mais práticas. ¿Sí? No segundo nível, há técnicas que vocês utilizam com os outros companheiros que se prestan como usuários para poder receber o que você está fazendo, e poder fazer devoluções bem claras sobre tudo o bom que você pode ter feito e todos os erros que deveria mudar. Então, fazemos práticas e aprendemos das práticas mesmas. E esse segundo nível, futuramente, será dado no Brasil também, Diego? Sim, de fato, já fizemos algumas vezes um segundo nível. Pense que em Brasil, felizmente, bom, temos divulgação, cursos assim, de divulgação em muitas cidades. Pensando assim no mapa, Porto Alegre, Florianópolis, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Goiânia, bom, Fortaleza, Teresina, Salvador. E temos formação já feita. Estamos fazendo em Florianópolis. Em São Paulo, em verdade, já estamos que no criamos un tercer nivel porque los colegas no querían terminar, hicieron propuestas para continuar. En Goiânia hicimos 2 niveles, en Fortaleza estamos haciendo un segundo nivel, Teresina estamos haciendo primeiro nivel ahora, en Curitiba hicimos 2 niveles. Sim, quando é o momento, fazemos, sim. Obrigada. De nada. Diego, boa noite. Aqui Mário Sartorello. Essa voz de Mário. Tudo bem? Mais um prazer falar com você outra vez. Falo aqui de Brasília. Bom, primeiro quero agradecer. Eu consegui comprar o livro com a Dorilene, aí em Fortaleza. Foi difícil, mas eu consegui, acho que era o último. Está quase esgotado, sim. Sim, sim. Isso aqui está valendo muito agora no mercado, né? Bom, primeira coisa que eu queria, acho que você já respondeu, mas eu tenho, do outro encontro que nós tivemos aqui com os estudantes aqui de Brasília, mas só queria que você esclarecesse melhor. Eu tenho muito interesse pela musicoterapia receptiva, pela minha profissão como radialista e trabalho em rádio e tal. Então, esse aprofundamento das técnicas receptivas, assim, você, então, nesse primeiro nível, a gente vai ter mais um panorama geral, mas o aprofundamento, por exemplo, com canções editadas, que me fascina muito. Eu trabalho com canções e eu trabalho com músicas editadas, como você chama, né? Porque é muito próximo do meu trabalho que eu faço há mais de 20 anos no rádio. E aí, num segundo nível, que você vai aprofundar mais essas técnicas, ou nesse primeiro nível a gente já vai poder também ter uma boa base? Porque me interessa demais. No primeiro nível você já tem uma base, já trabalhamos com algumas das técnicas. Certo. Não é que, bom, hacemos uma introdução e depois fazemos as técnicas. Você tem um módulo inteiro só para técnicas receptivas. Vamos dedicar 16 horas só para técnicas receptivas. Nessas 16 horas, temos tempo para praticar mais de uma técnica. Sim, e como você falou, em relação ao livro, já tem então novas técnicas que já foram incorporadas,
que não estão nessa primeira edição, né? Não, que estamos fazendo a atualização do livro. Por isso esse livro está esgotado e não fizemos uma segunda edição, porque Entendi. estamos pensando em, se tudo dá certo, ao fim de ano ou ano próximo, vamos ter o segundo livro. Tá certo. Atualizados. Ok, muito obrigado. Muito curioso e com muita vontade de conhecer essas técnicas todas. Mas saibam que durante o curso nós vamos dando alguns textos que vão formar parte do próximo livro, sim? Mas que se estamos fazendo a formação, damos agora. Não vamos esperar que o livro saia para que vocês possam pegar isso. Os textos já estamos dando. Certo. Depois sim, comprem o livro. Tem algumas perguntas aqui no chat, viu, Bruno? Só para avisar. Bom, obrigado. Mas, pessoal, vocês podem liberar o microfone e fazer as perguntas, tá? Tem uma aqui da Miriam, né? Da Ludmila, até que hora do nosso encontro? Olha, agora está sendo aberto só para responder as perguntas. Se vai até 9h30 ou até... Mas não vai passar de 10h30. Vai não. Então, entre 9h30 até as 10, tá? Deixa eu ver aqui os módulos serão online. Pronto, Ana Maria, né? Ana Maria, como foi falado, é uma formação híbrida que existem, dos 6 módulos, 3 serão presenciais e 3 serão online, né? Principalmente o primeiro, que é sobre fundamentação, e também sobre neurociência, música, na visão de neuropsicologia das técnicas, né, da plurimodal, e também a defesa do artigo, né, final para a conclusão. Então, essas 3 são online. Então, as outras que são para experimentar as técnicas, elas serão presenciais, entretanto, no local lá onde vai funcionar a aula, vai ter a transmissão ao vivo para os que não puderem vir, né, acompanhar. Entende? Seria isso. Por isso fala do híbrido, não? Que alguns dos módulos podem ser virtuais ou presenciais, e outros vão ser virtuais. Vocês me perguntassem 2 anos atrás sobre uma formação virtual, eu falava que não, decididamente não. Mas esta pandemia nos fez trocar nossas perspectivas e realmente compreendimos que podemos fazer formação online, mesmo que... Sim, eu falava com Viviana Sánchez, que é uma das mentoras da Pluri, e falávamos, olha, se nós hubiésemos tido mais flexibilidade antes, anos anteriores, talvez na divulgação ainda seria muito mais grande. Mas com muitos lugares falamos de não fazer porque não podíamos fazer presencial. Inclusive de alguns países da Europa que falamos, não, infelizmente não podemos fazer. Esta pandemia, um benefício secundário dos poucos que tem, é que aprendimos que podemos fazer online. Temos algumas técnicas que é muito difícil fazer, sim, porque ainda não temos sincronia. E eu penso que quando não sei, nossos filhos contem para seus filhos que nessa época do Covid não existia sincronia, vão olhar como uma coisa antediluviana, mais ou menos. ¿Sí? Como é que não existia sincronia? Não? Mas é como quando eu falo para minhas filhas que não existia internet. Não? Minha filha mais nova pergunta, bom, e quando você tem uma dúvida, o que faz? Agora você googleia. ¿Sí? E antes como fazia? Não estava aí, não existia este dor de dedo, porque não, a gente não estava assim. Não? Pegávamos livros quando podíamos. Bom, de aqui a alguns anos,
não ter sincronia vai ser algo histórico. Por agora, algumas técnicas do Pluri não podemos fazer de maneira virtual, porque existe esse problema, mas temos outras que estão funcionando muito melhor do que pensávamos. Aqui tem outra pergunta da Miriam. Caso não seja possível estar presencial, ainda teremos acesso a todo o conteúdo? Sem dúvida, sim. Sim, sim. Digamos, quem participa tem conteúdo a todo, acesso a todo o conteúdo, claro. Para cada módulo nós vamos entregando textos específicos, no solo de nós, sino de algunos de esos autores que nós fomos pesquisando. A maior parte de esos textos están traducidos para o espanhol, algunos estamos haciendo traducción para o portugués, mas acho que os textos en espanhol, para muitos é mais fácil de ler que en inglés. Para outros en inglés, bom, tudo bom, podemos pasar o texto en inglés. Mas todos esos textos están pensados dentro de cada módulo. Tem autores diversos, algunos muy conocidos, ¿sí? Los pioneiros, y otros que son discípulos dos pioneiros que hacen conceitos más novos. Algunos de esos vocês olharam nos lives que Bruno esteve organizando este ano, o ano passado. Nós temos textos que fizemos traduções. Diego, qual seria a carga horária do curso? A carga, se eu não me lembro bem, são 136 horas o curso. É assim, Bruno? Sim ou não? Olha, vou ter que olhar o certificado agora. Tá. Porque estão incluindo os 6 módulos de 16 horas cada um, mas algumas horas que estão pensadas para consultas entre módulo e módulo e para acompanhar o trabalho, a apresentação do trabalho final para aprovar o primeiro nível. No último módulo, vocês apresentam um trabalho teórico que pode ser sobre alguns dos conceitos, sobre a utilização de alguma das técnicas, dos eixos, no trabalho que vocês estão desenvolvendo todos os dias. Pode ser um estudo de caso, o que queiram, mas tem que ser um trabalho final. E no formato fazemos sábados e domingos, fazemos de 9 a 13, obviamente con intervalo, porque no vamos a estar 4 horas conectados, 1 hora de descanso para tener la cabeza en otro lado y para atender a familia si precisan o que sea, y conectamos de nuevo más 4 horas. Entonces, de 9 a 13, de 14 a 18. Después de las 6 de la tarde, están liberados. Tem tempo para sair. Isso no Se sábado, tudo né? dá certo, pegar uma cervejinha, tudo. Isso no sábado, né? Sábado. Domingo, assim de maneira virtual, é igual. Então, o Diego está seguindo, pessoal, a mesma forma que ele utiliza no presencial. Então, no presencial ele vem assim, né? Em 2 meses, mas no lugar de ser um encontro por mês, né? Um encontro o dia todo, por questão de passagem e tudo mais, hospedagem, ele fazia 2 encontros, um final de semana, um encontro bimestral. Então, para que da mesma forma, né, como se fosse realmente presencial, inclusive até para quando ele vir dar os módulos presenciais, vocês possam já sentir como é que é o formato, né, dos encontros. Sim, inclusive vocês vão ter textos para poder ir trabalhando entre módulo e módulo,
e vão ter alguns trabalhos práticos para fazer entre módulo e módulo. Então, esse também é tempo que vocês ocupam na formação. E que depois, entre módulo e módulo, nós ocupamos para, por exemplo, ler os trabalhos práticos, fazer as devoluções. Bom, vamos lá, ó. Ficará gravado, desculpa, eu não sei se já foi respondido. Você fala esse encontro? Sim. Esse encontro será... Não, Bruno. Se por acaso, porque o encontro vai ser no final de semana, né? O de formação. Aí, se por acaso, sei lá, algum inconveniente, não der para ver no domingo, só no sábado, entende? Se tem como assistir depois ou perdeu, já era. Não, estamos... nos encontros que já estamos fazendo, estamos gravando. Mas uma coisa positiva, porque eu tinha coisa que eu tive que assistir depois, assim, né? E outra turma. Porque era presencial, então ganhava mais, né? Verdade. Sim. É mesmo. Sí, por exemplo, no grupo de Florianópolis ou grupo de Teresina, muitas vezes alguém não pode assistir a uma parte do módulo inteiro, por o motivo que seja, é bom, tem a gravação. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos fazer mais 3 perguntinhas, então. Acho que muitas dúvidas já foram assim, esclarecidas, né? A gente pode fazer mais 3 perguntinhas, aí fecha, né? Aí a gente... eu criei um link aqui para a questão de fazer, para quem aderir, né? O cronograma você já tem. Aí vocês poderão optar a forma da inscrição, que é a taxa da matrícula. Aí vocês vão lá gerar o boleto, gerar o link para pagar o cartão, ou então fazer a transferência, enfim, vocês podem escolher à vontade. E aí depois os outros encontros, né, a partir da segunda parcela para frente, aí vocês vão dizer para mim qual é o modo de pagamento que vocês preferem, né, para a gente gerar boletos, ou então a gente gerar link para vocês pagarem o cartão, ou então para quem for realmente pagar à vista para ter aquele desconto de 10%, vocês não irão utilizar esse link de matrícula, porque vocês vão pagar à vista, né? Então, vocês falam para mim, ó, Bruno, eu vou querer fazer à vista. Então, aí eu já gero outro link diretamente para você. Eu tenho 2 perguntas. Posso? Boa noite, tudo Boa bem? noite. Claro. A primeira pergunta é, se a gente fizer o curso em Fortaleza, o segundo a gente pode fazer em São Paulo, por exemplo? O segundo Não tem problema. nível? Ou... Ah, tá bom. Não tem problema. Inclusive, se você já fez algum dos módulos, por alguma causa ou que seja, quer fazer esse mesmo módulo em outro lugar, pode fazer sem pagar, não? Por exemplo, nós tivemos em Florianópolis, em Fortaleza, uma aluna que tinha feito o curso em São Paulo, e que já tinha pagado em São Paulo, tudo bem, mas ele estava morando em Fortaleza e queria repassar os módulos e fiz todo o nível inteiro sem problema. E não tinha que pagar porque já fiz. Isso é legal até se a gente não... tem essa possibilidade, às vezes, da prática, no futuro, da gente poder fazer a prática, né? De novo. Sim, não há problema com isso. E a segunda... Só para completar essa pergunta, antes de fazer a segunda, desculpa. E aí, o que é o mais interessante é que, como você já vai estar com o certificado em mãos, né? E você for fazer posteriormente, porque geralmente a plurimodal ela é feita em dólar mesmo, né? Até nisso o Diego está fazendo em real, porque tem a oscilação do dólar por real, mas ele está mantendo no real. Porque geralmente assim, a gente paga no dólar, e aí tipo a outra parcela, quem for pagar outra parcela tem que pagar conforme o dólar, né? Então a gente faria isso. Então, além de ser questão de real e estar abaixo do valor de fato que é a formação, tipo daqui a uns 2, 3 anos o Diego vá na sua cidade, fazer a formação na sua cidade, e o valor está outro. Como você já tem o certificado e vai fazer
sem pagar taxa nenhuma, você já leva isso aí também. Então, tudo isso é importante falar para que vocês possam fazer medidas, né? Como a oportunidade é boa. E a outra pergunta é sobre... eu ainda estou na formação da musicoterapia, né? Da graduação. E até a gente perguntou lá no grupo e foi falado que o trabalho poderia ser entregue depois. Como que funciona? Como que funcionaria isso no meu caso, por exemplo, ou no caso de outra pessoa Sim. aqui? Você está no primeiro ano, está no final? Eu estou no terceiro semestre. Uhum. Bem, quando terminar o curso, vai faltar vai faltar um semestre, vai faltar 6 meses. Então vai estar praticamente na etapa final de formação. Isso. Se você está na etapa final, não tem problema. Se você falasse que está no primeiro semestre, seria um problema. Eu pediria que você espere um pouco mais para fazer. Se está no último período, é bem-vinda, pode fazer sem problema. Pense que quando você apresente o trabalho, já vai estar finalizando. Já está Eu estou bem no meio. Uhum. Bem Sim, no meio. pode apresentar depois? Sim, pode apresentar depois. Só que o diploma vai ter depois. Porque assim, pessoal, eu até expliquei que na musicoterapia, a gente sempre explica, tem 2 meios, especialização e graduação, mas eu vou fazer esse exemplo de graduação, tá? Para uma especialização diferente que não seja musicoterapia. Então, tipo assim, você está numa graduação, você pode fazer um curso de especialização ainda se graduando? Pode, se você concluir a sua graduação primeiro, né? Para que seja válido. Bruno, e como é que acontece isso? Olha, então, como é que eu não posso concluir a plurimodal? Não entregando o trabalho, né? Então, assim, tem até uma colega nossa aqui de Fortaleza, que ela até está fazendo o segundo nível, mas ela está fazendo o segundo nível, ela concluiu o primeiro nível, mas não entregou o trabalho. Mas ela não teve o certificado. Então, é o seguinte, ela está fazendo o segundo nível, porque ela não quer perder a oportunidade, está fazendo. Então, ela vai ter que entregar 2 trabalhos no final, né? Para ganhar os 2 certificados. Então, é mais ou menos isso. Você precisa só planejar como você vai coincidir isso, entende? Porque, de fato, eu vou entregar o trabalho só depois da minha formação, então você está formado, entregou o trabalho, então a sua formação, seu título de musicoterapeuta veio primeiro do que a formação em plurimodal, que é isso que é exigido. Sim, Fernanda está levantando a mão. Eu só queria saber se existe um prazo, porque eu também estou nessa situação, assim, que o meu é graduação, só que eu estou no terceiro ano e são 4 anos, né, o curso. E aí, existe um prazo para entregar esse trabalho ou não? A realidade não mostra que não. Temos agora, por exemplo, uma colega que vai entregar seu trabalho 2 anos depois, só que, bom, agora vai receber seu diploma, sim. Se o trabalho é bom, obviamente, sim. Certo, obrigada. Bom, então foi. Mais uma para a gente encerrar. Quantidade de vagas, Bruno e Diego? Diego, aí é contigo, cara. Bom, vai, não, fale, por favor, desculpa. Sim, é diferente no formato virtual e no formato presencial, em verdade. E também tem que ver com nossas adaptações atuais. Se me perguntasse no formato presencial, eu diria que habitualmente o número máximo que seriam aproximadamente 20 e poucos, não mais que isso. No formato virtual podem ser mais pessoas, sim. Sim. Vamos ter, meu compromisso de Viviana é de fazer interagir a todos os que possam interagir, que não, porque não sei se você dá aula, se você dá alguma aula, eu, por exemplo, dou aula na faculdade. Bom, algumas vezes você parece como professor uma sorte de espiritista, não sei se viu.
se dice, hoy González está ahí, sí, sí. Alguien quiere se conectar, sí. Si alguien está ahí, dé algún tipo de respuesta. Parecemos ahí, espiritista tentando. Bom, na faculdade funciona assim muitas vezes. Nestes cursos não, porque todos têm outro espírito de participação. Mas quando é um número grande também acontece que alguém pode ocupar mais tempo, então nossa responsabilidade é poder dar tempo para todos. Mas pode ser um número mais grande? Sim, pode ser. A Vanessa está falando aqui, ó, Bruno, sou formada pela pós-graduação. Posso pegar o certificado se quiser formação? Eu estou com o meu também. Eu fiz especialização em musicoterapia, né? Tem isso não. Aqui é o seguinte, Brasil é isso, né? Especialização ou graduação. Lá na Argentina, só, como a musicoterapia é regulamentada, então é só por meio da graduação. Mas nós temos ainda essa, né? Ainda para quem está fazendo Sim, especialização ainda tem essas vantagens. Mas depois de regulamentar, porque a regulamentação foi feita, a lei foi feita sem existência de pós-graduação nenhuma na Argentina. A lei em Brasil vai ter que considerar as pós-graduações, sim. É outra realidade, em verdade. Então, pessoal, podemos encerrar? Então, a live vai ficar salva, tá? Lembrando para vocês que o cronograma está lá, foi enviado. Meu na correria para terminar o e-book antes, para que vocês pudessem ler e entender um pouco mais. Eu não fiz a parte ainda em PDF com o cronograma, mas irei fazer, tá bom? E aí eu vou, conforme o pagamento vocês forem fazendo lá, né? Entre em contato comigo também, né? Eu falo assim, Bruno, tá aqui meu comprovante e tal, para que eu possa organizar aqui, para dizer assim, olha, Diego, seguinte, tantas pessoas optaram pelos boletos, tantas pessoas optaram por cartão, tantas pessoas vão fazer a vista, ou então tantas pessoas vão fazer por transferência, que tem essa opção também, tá? Tipo, olha, o próximo mês, tá? Então, você manda o comprovante, a gente dá um basta, e aí você está com o seu comprovante, está com o comprovante, o importante é ter um recibo, né? E aí para você ter esse controle também. Tá? Então, eu vou estar meio que intermediando, né? Para mim é uma responsabilidade muito grande, sei porque o Diego me chama para essas coisas, né? Mas aí eu estou aqui para tentar fazer essa porque ponte. você pode. Tá bom? Estou fazendo essa ponte aqui da DIN. Então, assim, o certificado de vocês, Bruno, o certificado é em espanhol, né? O meu foi em espanhol, o Diego, né? É pela própria, né? Aí vocês vão ter o selo também da Graduale, que é uma instituição aqui de Fortaleza, tá? Então, no certificado vocês vão ter aí, né, os dois selos, tá bom? E falando disso, que como é uma formação internacional, onde você for, você aplica as técnicas, o certificado vale aí tranquilamente. O certificado é de especialização? Não, o certificado é de formação, tá? Que é como se fosse uma especialização, pessoal, querendo, não é como se fosse a especialização de uma área específica, né? Então, você é especialista em on-off-hop, você é especialista em GIM, você é especialista em abordagem plurimodal. Agora, sim, mas o nome é formação, você está tendo uma formação, que nem uma formação o quê? Do Deep Time, que nem uma formação do sensorial, pessoal, me ajuda, por favor, manda para mim, integração sensorial, né? Então, são uma formação. Então, existe isso também na musicoterapia. Mas tem certificado com o logo da DIN, claro. Beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, lá no grupo eu vou colocar o link na descrição, tá? Aí vocês vão lá, tá lendo tudo aquilo lá relacionado, né, na descrição, aí no finalzinho da nossa descrição vai ter deixa eu só mostrar aqui, pronto, tem aqui a questão dos valores, então, deixa eu ver, pronto. E aí aqui eu vou colocar agora o link para vocês fazerem a matrícula de vocês. Então, inicialmente eu vou fazer a matrícula, a não ser aquelas pessoas que queiram fazer à vista, eu tenho que gerar, né, entregar realmente o Pix para que vocês possam fazer direto. Tá bom? Uhum. Bem, aproveitem e empolguem outros companheiros para fazer. Aproveite essa oportunidade, pessoal.
Tá bom? Então é isso. Então, boa noite para todos. Diego, querido, bom descanso para você também, que você... Muito obrigado. Eu estou muito feliz de estar em contato com vocês. Espero que podamos nos encontrar na formação. E qualquer outras dúvidas que tenham, escrevam para Bruno e ele me manda. ¿Sí? No fiquem com dúvidas. Estamos para responder. Um grande prazer, hein? E se cuidem, por favor. Boa noite. Boa noite. Encerrando aqui, pessoal. Obrigada, boa noite.